Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Com você e a sua família. Estou de volta. Graças a Deus, comigo está tudo bem, viu? Graças a Deus. Estou de volta, dando sequência a esta série tão abençoada, né? Primeiro para mim, depois para vocês que aqui têm chegado. Muito obrigado pelos comentários. Vocês estão estudando, vocês estão compartilhando, estão deixando o seu like. Eu não pedia, logo no começo eu não pedia, mas depois fiquei sabendo que o YouTube só passa adiante os vídeos à medida que a pessoa vai deixando o seu like, né? Então, vamos pedir. Então, vocês dando o seu like, vocês estão também evangelizando, me ajudando a levar, a expandir o reino de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você que é novo aqui, acabou de chegar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Na playlist do canal você vai encontrar páginas com assuntos diversos, inclusive a série, né? Destes livros da Bíblia, tá? Desde lá a introdução que fiz, o Gênesis, até hoje. Então, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar ligados, viu? Ficar atento ao que eu vou falar, sem perca de tempo, em nome de Jesus. Na sequência, vamos hoje falar sobre a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, certo? Timóteo era filho de judia e pai grego, não é? Ele era filho na fé do apóstolo Paulo. Esta carta ela tem 6 capítulos. Timóteo era ministro de Deus no Evangelho. As cartas de Paulo a Timóteo e Tito são chamadas de epístolas pastorais, por serem escritas a pastores ou dirigentes de uma igreja. Prevalece a opinião de que foram escritas entre a primeira e a segunda prisão de Paulo, em torno de 64 a 67 depois de Cristo. O versículo-chave está no capítulo 3, versículo 15, que diz: para que saibas como convém andar na casa de Deus. A mensagem é advertir Timóteo contra as falsas doutrinas e animá-lo no desempenho da sua missão. A divisão, vamos ver 3. O perigo da falsa doutrina errônea e o legalismo, no capítulo 1. Capítulo 2, oração e a divina ordem entre os sexos ensinadas. E capítulos 3 a 6, instruções pastorais e exortações. O perigo da falsa doutrina errônea e o legalismo. Legalismo é tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Os falsos mestres. Notemos na saudação a palavra graça, misericórdia, paz da parte de Deus e de Cristo Jesus. Aleluia! É os versículos 1 e 2. A misericórdia, ela alivia o peso e a graça nos dá força para suportá-lo. Aleluia! E a paz de Deus que permanece em nós. Aleluia! Ele prometeu nos dar a paz, não como o mundo dá, porque a paz dele é real, é verdadeira. Aleluia! Aleluia! Paulo prevenira ao deixar Éfeso 7 anos antes, que lobos vorazes assolariam um rebanho de cristãos. Agora eles aparecem com toda a fúria e se constituem o principal problema de Timóteo. Fábulas. A palavra grega refere-se a mitos, genealogias intermináveis. Havia discussões. Hoje não se discute mais genealogias, mas assuntos igualmente sem proveito que levam à discussão ao invés de serviço a Deus. Versículos de 5 a 18. Instruções dadas pelo apóstolo para orientar Timóteo no seu serviço. As especulações não preocupam Paulo. Paulo explica que a lei não é feita para o justo. Lembram lá em Romanos capítulo 13, versículo 3?
que a lei ela foi feita para os malfeitores, né? Os transgressores da lei. Mas para os transgressores, como prova de acusá-los. E ele cita uma lista: os insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, os parricidas, matricidas, homicidas, os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado. Então, a lei é para essa lista aqui que eu acabei de citar, não é? Paulo lembra dos erros que cometera no passado. Ele diz: eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. Nós somos julgados de acordo com o nosso conhecimento. Aleluia! Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Esta frase, fiel é esta palavra, ocorre 5 vezes nas epístolas pastorais, em citações de verdades cristãs. Ela sublinha aqui o fato central do evangelho, o propósito divino. Cristo veio para salvar os pecadores. Ele se considerava o principal pecador que foi alcançado pela misericórdia e a graça de Deus. Glórias a Deus! A fim de que servisse de exemplo aos que haviam de crer em Cristo para a vida eterna. Paulo reconhece sempre que a glória não é para si, mas a glória é para Deus. Aleluia! Glória a ti, meu Pai. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo admoesta Timóteo: as profecias que houve acerca de ti, por elas peleje a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. E cita Himeneu e Alexandre. Provavelmente é o mesmo Alexandre de que fala em 2 Timóteo 4,14, que um pouco depois foi a Roma depor contra Paulo, e talvez aquele que a princípio fora seu amigo devotado. Capítulo 2. Oração e ordem divina entre os sexos ensinadas. Paulo foi preso e é em breve ser executado. Pede para orar pelas autoridades e por todos os homens. Uma variedade de pontos importantes aqui. Quantas preparações são feitas para falar aos homens, seja numa pregação, seja qualquer que for o que a pessoa vai falar, a oratória, né? E com pouca para falar com Deus, que exatamente nós falamos com Deus por meio da oração, por meio da sua palavra, né? O assunto da oração: súplica, petição, intercessão, agradecimento pelas autoridades, reis, presidentes, governadores e todos os homens com quem lidamos, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Isto mostra que as orações devem ser feitas tanto pelas más como pelas boas autoridades. São orações aceitáveis a Deus que promovem a salvação dos homens, levando-os a Deus por meio daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Como alguém poderia levantar as mãos a Deus estando envolvido com o pecado? De maneira simbólica, Paulo enfatizou que a oração eficaz está condicionada à vida santa. No plano de Deus e na ordem da natureza, o homem e não a mulher, cabeça no lar, na família, na igreja. Paulo não desaprovava que as mulheres orassem
ou profetizassem em público, desde que estivessem adequadamente vestidas. Ele também reconheceu que um grupo de mulheres o ajudaram na igreja, lá em Romanos capítulo 16. Na lei, era impróprio para a mulher exercer tal autoridade sobre os homens que tinham alcançado a idade de responsabilidade religiosa na igreja. Quando uma mulher abandona o lar para assumir lugar na política ou no púlpito, ela abandona sua suprema oportunidade na vida, ser mãe, ser administradora do seu lar. Claro que a mulher ela pode sim trabalhar, mas a maior parte do seu tempo ela precisa cuidar da sua casa e, se sair, deixar tudo sob controle, não é? Porque ela é a administradora do lar. Aleluia. Então, eu verifiquei aqui uma nota que tem em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 49. Para saber como essa idade era calculada no judaísmo. Quando um menino judeu tinha 12 anos, ele passava a fazer formalmente parte da comunidade religiosa como um homem responsável por manter a lei, inclusive a celebração da Páscoa em Jerusalém. Jesus era obediente aos seus pais. Mas chegara agora a idade da responsabilidade religiosa. Ele usou esse incidente no templo para fazer uma declaração sobre a prioridade do seu relacionamento com o Pai Celestial. Lembram daquele fato que aconteceu, que ele discute com os doutores da lei? Os seus pais, né, Maria e José, procuraram ele por 3 dias. Depois resolveram ir lá no templo e acharam Jesus ali discutindo com as autoridades. Ele disse, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Aleluia. As instruções, capítulo 3. Instruções pastorais e exortações, capítulos 3 ao capítulo 6. As instruções de Paulo a Timóteo aplicam-se a todos os cristãos, não somente aos pastores, né, presbíteros, diáconos, mas a todo aquele que é nascido de novo, né? Devemos ser uma ilustração viva do que significa ter uma vida enraizada em Cristo. Essa e a próxima geração necessitam de orientação e sabedoria para encontrar seu caminho nesta sociedade complexa e quase sempre desregrada. Nosso exemplo de amor, valores e virtudes cristãos, por meio de palavras e ações, podem transmitir esperança e senso de compromisso àqueles com quem interagimos. Quem aspira ao episcopado? Capítulo 3, versículo de 1 a 7. Bispo, versículos 1 e 2, né? Fala de bispo. No grego, quer dizer episcopo. Palavra que descreve a pessoa que exerce função pastoral. Excelente obra deseja, porém precisa de algumas qualificações. Ser irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não ser bebedor de vinho, não ser violento, mas moderado, não ser amigos de contendas, não ser ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não ser neófito, ou seja, que ele tenha pouco tempo de conversão, ser um novo convertido, né? Para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio. O que é opróbrio? Grande desonra pública, vergonha, vexame e no laço do diabo.
ou seja, que venha a escandalizar, não é? Da mesma forma também os diáconos, e estes sejam primeiros provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Ele vai ter que passar por um período de, vamos dizer assim, de experiência, de observação, não é? Conhecer como é o testemunho dele, o relacionamento dele na sua casa, na rua, não é? Dentro da própria igreja, para depois ele ser aprovado para o diaconato, né? Os versículos aqui, 15 e 16, vamos ver. Escrevo-te esperando ir ver-te em breve. No caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Não são as paredes, né? Nós sabemos. São as pessoas restauradas pelo poder da palavra de Deus. Apostasia nos últimos tempos. Capítulo 4, de 1 a 15. Cuidado com os espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, que podem falar também pela boca dos homens vivos e perversos. Tenha a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Apostasia é uma coisa que somente pode acontecer na esfera da profissão cristã. O mundo nada tem de que apostatar, porque o mundo ele vive da maneira que ele quer viver. Então, a apostasia é justamente aquele que creu, né? Recebeu aquela parábola do semeador que Jesus fala lá no Evangelho de Lucas, né? Então, aquela pessoa que vem mais diante das perseguições, da luta, né? Ele vai e ele desiste, né? Ele diz assim, eu não creio num Deus que não pode fazer nada por mim. Aí, apóstata, né? Ele se desvia da fé. Capítulo 4, versículo de 6 a 16. Fidelidade, o andar de um bom ministro. São conselhos íntimos para um jovem servo de Deus. Vemos o empenho de Paulo aconselhando seu filho na fé, por ter sido criado com a palavra de fé e da boa doutrina que tem recebido. Saber rejeitar as fábulas profanas, ter a promessa da vida presente e da que há de vir. Ter esperança no Deus vivo. O objetivo em vista é a vida eterna. Assim como o atleta, o salvo deve labutar e se esforçar para vencer. Sua perseverança, porém, é apoiada pela esperança no Deus que dá a vida eterna. Deus desejou e providenciou o único caminho para todos serem salvos. Ele salva todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Aleluia, aleluia. Ninguém despreze a tua mocidade. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Tenha o cuidado de ler, exortar e ensinar. Não negligenciar o dom que recebeu. Ter cuidado de si mesmo, do que ensina. Perseverar, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Capítulo 5. O trabalho do ministro acerca dos velhos e das viúvas. A um velho
Advirta de maneira branda como a um pai, aos moços como a irmãos, às idosas como a mães, como as mães, né? As moças como a irmãs, com toda a pureza. Honrar as viúvas, as que não têm parentes para sustentá-las e preenchem as qualificações do versículo 5, né? As que são desamparadas, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Espera-se que os filhos adultos, por questão de piedade, né, dever religioso, eles cuidem de seus pais. A obrigação também se estende aos netos. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Rejeitar as viúvas mais novas, quando se tornam levianas contra Cristo, querendo casar-se. Ele quer afirmar que isso seria incompatível com a fidelidade dessa viúva a Cristo, depois de ter se comprometido a dedicar o restante da sua vida ao serviço da igreja. Era provável que, desejando casar-se de novo, seriam infiéis ao seu compromisso de se dedicarem ao serviço de Deus. Porque agora ela ia dar atenção a seu marido, né? E vocês vejam que lá no versículo 14, ele não proíbe que a mais nova se case, não, né? Veja só, as viúvas mais novas não deviam ser colocadas nessa posição, por anularem o seu primeiro compromisso, tornando-se condenáveis aos olhos dos observadores. Neste texto, não tem aplicação a moças solteiras, mas às viúvas. Os anciãos que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra ou duplo honorários, em recompensa de bons serviços prestados, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. A ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Impor precipitadamente as mãos, exatamente, dar, chamar, conferir um ministério a uma pessoa precipitadamente. Ele tem que passar por todas aquelas observações, tem que ser provado para poder ser aprovado, né? Como falamos no princípio. Um pouco de vinho é prescrito como medicamento para as enfermidades físicas de Timóteo. O obreiro cristão deve preocupar-se em cuidar do seu corpo. Capítulo 6. Doutrinas errôneas, perigos da cobiça. É uma exortação a uma vida exemplar. O verdadeiro ensino concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. A verdadeira piedade traz contentamento com as bênçãos materiais providas por Deus. Essa é uma grande fonte de lucro, porque nos protege das tentações provocadas pela nossa cobiça. Os ensinos dos ímpios não trazem proveito espiritual. A mente deles é tão pervertida que julgam que podem usar a religião como um meio de lucro financeiro. Isso é muito perigoso, gente. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Gostar de dinheiro não é pecado, não. Agora, o pecado está aí, você ficar estressado, angustiado, para não se contentar com o que tem e querer mais e mais, né? Para estarmos contentes, devemos manter nossos valores na ordem certa. Lembram do que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, buscar o reino de Deus.
e as outras coisas serão acrescentadas, porque Ele tem cuidado de nós. Pratiquem o bem, evitem conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. O cristianismo se baseia na fé, no conteúdo do Evangelho, revelado por Deus em Cristo e registrado na Bíblia. Paulo começa e termina esta carta nesta mesma nota. Tudo que é contrário à sã doutrina, com certeza leva à ruína espiritual. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, concluindo mais uma carta. O teu filho escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. São conselhos, exortações, ensinamentos tudo no foco da palavra, baseado na sã doutrina da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Timóteo, ele era novo, ele era muito novo. Ele assumiu aquela posição, cuidar de uma igreja, gerenciar, administrar a tua casa, meu Pai. Aleluia, aleluia. Lidar com pessoas. Sabemos que as pessoas são problemáticas, mesmo o novo convertido, porque ele vem muito doente e ele precisa ser tratado com amor na igreja. Essa doença que eu estou falando, o Senhor sabe com certeza, Pai. Mas eu vou falar porque eu estou aqui, diante aqui de teus filhos, e muitos que aqui estão chegando estão aprendendo agora. Essas doenças são feridas na alma, violências passadas, estupros, abandonos, falta de respeito. Aleluia, aleluia. Maldições lançadas contra essa pessoa. Aleluia. Sabemos que tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás. E esta pessoa precisa ser tratada, recebendo o alimento sólido, o alimento puro, que é a tua palavra. E o teu filho, o apóstolo Paulo, estava ensinando aqui a Timóteo como lidar com essas situações. Pessoas que entravam na igreja, traziam costumes errados e estavam lançando sobre os cristãos ali. E mediante essa atitude, muitos se desviaram na fé. Aleluia. Que nós possamos, Pai, ser vigilante cada dia, cada manhã, cada noite, Senhor. Que os nossos pensamentos estejam, Senhor, ligados em Ti. Aleluia. Eu quero te pedir pela família, Senhor, aqui representada, todos aqui os inscritos do canal. Eu te peço, Senhor, pela família de cada um e pela família daqueles que estão chegando, os que ainda hão de vir. Eu quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que hão de assistir este vídeo, Senhor, que façam uma reflexão, como eu faço, Senhor, para ver como está a minha vida diante de Ti. O que é que eu posso mudar e o que é que eu posso acrescentar para Te agradar, para que as minhas atitudes sejam para a glória e a honra do Teu santo nome. Eu não sou nada e, ao mesmo tempo, sou tudo. Aleluia. Eu sou Tua filha. Aleluia. Co-herdeira de Cristo. Aleluia. Todos aqueles que têm Te recebido, aleluia, são preciosos aos Teus olhos. Glória a Deus. Te pedimos, Senhor, pelos nossos filhos, nossos netos. Abençoa, Senhor, as decisões deles em suas profissões, Senhor. Que eles saibam usar com sabedoria, Senhor. Aleluia. E na Tua direção, Senhor, os seus salários, Senhor. Que não gastem de maneira em vão. Aleluia. Aleluia. Abençoa os pequeninos, Senhor. Dá-lhes sabedoria, Senhor, para que eles cresçam, Senhor, sadios, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, para a glória do Teu santo nome, Senhor. E eu te peço pelo futuro também destas crianças, Senhor.
Livra-os dos laços malignos hoje e amanhã e sempre. Que eles venham, Senhor, a constituir famílias, esposos e esposas, Senhor, tementes a Ti para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, meu Pai. Até o próximo livro, que será a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Tchau.